Oi, oi, amores da titia. Vamos falar hoje sobre frações irredutíveis. O que significa isso? Significa escrever uma fração equivalente a outra, só que com um detalhe. A gente vai dividir o mínimo possível o número de partes. Por exemplo, a gente tem aqui, 2/8. Isso significa que a minha figura, o meu todo, foi dividido em 8 partes, certo? E já aqui, o meu todo foi dividido, como é 1/4, foi dividido em 4 partes. Só que, observa, nós temos a mesma quantidade. Olha, tá vendo? O mesmo tanto que pintou de um lado, pintou do outro. Percebeu? Então, eu tenho a mesma quantidade, só que dividida, o todo dividido, na menor quantidade de partes possíveis, ok? É isso que a gente vai fazer. Mas, para você não ter que ter trabalho de ficar pensando, poxa, aqui está dividido em 8 partes, ali está dividido em 4. Como é que eu faço de 8 partes para reduzir essa divisão dessas partes na menor quantidade possível? A gente vai fazer isso através de continhas básicas, simples e tudo muito rapidinho, tá bom? Então vem para essa aula comigo. Observa bem, para a gente escrever a simplificação dessas frações, a escrever uma fração equivalente a elas, só que com a menor quantidade de partes divididas possível. Aqui está dividido em 16 partes. Eu quero dividir na menor quantidade possível, certo? Mas quero manter o mesmo tamanho em equivalência, tá bom? Então vamos lá. O que a gente faz? A gente observa o numerador e a gente observa o denominador. Certo? Observa, será que dá para eu dividir o numerador e o denominador por um mesmo número? Porque tem que ser pelo mesmo número. Se forem números diferentes, ok? Não vai dar certo. Então, preciso que o numerador e o denominador sejam divididos por valores iguais. Se eu dividir o numerador por 2, o denominador tem que dividir por 2. Se eu dividir o numerador por 3, o denominador tem que dividir por 3. E assim sucessivamente. Mas tem um detalhe. Aqui, a gente pode fazer assim. Eu posso começar dividindo por 2 e vou dividindo se precisar mais vezes. Mas eu também já posso escolher um número que eu consiga dividir logo todo mundo na maior quantidade possível. Por exemplo, eu poderia pegar o 12 e dividir por 4, o 16 dividir por 4 também. E aí já achava rapidinho a resposta que eu quero. Tá bom? Mas, como a gente está treinando, está começando, a gente vai devagarzinho. Porque se eu for dividindo por 2, por 2, por 2, por 3, por 4, por 5, não importa. Devagarzinho, eu vou chegar de qualquer maneira naquela quantidade de partes divididas, sendo a menor possível. Tá bom? Então, vamos lá. Vou começar dividindo o numerador por 2 e o denominador por 2. E aí, eu vou ficar com 12, divide por 2 dá 6. 16 divide por 2 dá 8. Observa, ainda dá para a gente simplificar mais, dividir, porque aqui a quantidade de partes ainda está grande. Dá para a gente dividir ainda mais, para não ficar com essa quantidade de partes muito grande. Então, vamos dividir por 2, em cima e embaixo, numerador e denominador. 6 divide por 2 dá 3. E 8 divide por 2 dá 4. Agora, a gente tornou essa fração, olha, uma fração irredutível. Por que eu sei que ela é irredutível? Porque agora eu não tenho mais ninguém que dê para dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. Em cima só dá para eu dividir por 3, porque eu tenho que fazer divisões exatas, tá, gente? Não posso dividir por valores que dei quebradinho. Em cima, o numerador, eu só posso dividir por 3. Embaixo, o denominador, eu só posso dividir por 4. Tá vendo? Ou por 2. Mas em cima e embaixo, não dá para dividir por 3 lá e por 3 cá. Não dá. Então, a fração ficou irredutível. Aí eu sei
que 12/16 é equivalente a 3/4. Só que 3/4 é a fração que eu quero. É a fração irredutível. Tá bom? Vamos treinar com o outro. 6/8. 6/8. O 6 é o numerador, o 8 é o denominador. E nós vamos fazer o mesmo esquema. Vamos procurar uma fração, já tem aqui, ó, uma fração que seja equivalente a ela, mas que tenha a menor quantidade de partes divididas possível, tá bom? Olha, o 6/8 já tá ali, né, gente? Já tá aqui, ó, olha, molezinha, ó. Se eu pego 6/8 e divido por 2 no numerador e por 2 no denominador, 6 dividido por 2 dá 3 e 8 dividido por 2 vai dar 4. Aí já cheguei em 3/4. Bem legal, né? Observe essas frações aqui agora. Vamos lá. Vou pegar o numerador e o denominador e dividir pelo mesmo valor. Vou começar dividindo por 10. Por que eu vou começar dividindo por 10? Porque é como se eu cortasse zerinho aqui, ó, e zerinho aqui. Então, eu já fiquei com 3 nonos. 30 divide por 10 dá 3. 90 divide por 10 dá 9. Certo? Mas eu sei que ainda dá para dividir mais e fazer com que essas partes aqui, ó, divididas fiquem menores. Eram 90, já consegui diminuir para 9, mas acho que ainda dá para diminuir mais. Vamos ver? Então, vamos lá. Será que tem algum número que eu possa dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor? Tem. Dá para dividir por 3 no numerador e 3 no denominador. 3 divide por 3 dá 1 e 9 divide por 3 dá 3. Pronto, olha que legal. Essa é a fração irredutível, ok? Bem, vamos para a próxima. 5/45, vamos pensar. Vou dividir em cima por 5, que é a única opção que eu tenho. E aí, tenho que dividir embaixo. 5 divide por 5 dá 1. 45 divide por 5 dá 9. 1 nono. Essa também, ó, é a fração irredutível. Não dá para a gente dividir ninguém mais, né? O numerador e o denominador pelo mesmo número, que vai tornar essas partes divididas aí um pouquinho menores, né? Então, fração irredutível. Agora, 5/15, também é a mesma coisa, ó, o numerador é 5, só dá para dividir por 5. E aí, 5 divide por 5 vai dar 1, 15 divide por 5 vai dar 3, porque 3 vezes 5 dá 15. E aí, a gente tem, de novo, outra fração irredutível. Deu para perceber? Então, a gente vai pegar a fração, vai sair dividindo, pode ser por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por quem você achar que dá para dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, certo? Eu poderia, por exemplo, não tem ali a fração 30/90, eu poderia direto dividir aqui por 30 e dividir aqui por 30. Porque 30 divide por 30 dá 1, 90 divide por 30 dá 3. Tá vendo? Então, a gente pode dividir aqui pelo valor que a gente quiser, desde que dê para dividir o numerador e o denominador, ou seja, em cima e embaixo, pelo mesmo número, e o resultado dê exato. Tá bom? Dava para dividir esse 30/90 por um monte de valores. Dava para dividir por 5 e por 5 também. A gente pegou e dividiu por 10, mas dava para dividir por 5 e por 5, depois dividir de novo por 2, ou depois dividir por 6 direto. Dá para fazer um monte de coisa. Você vai simplificando, simplificando, simplificando. Cada um vai fazer do seu jeito, ok? Tem gente que vai olhar e vai falar assim, 30 dá para dividir por 5, dá 6. 90 dá para dividir por 5. Bem, se eu pegar 9 e dividir por 5, vai dar 1. E aí vão sobrar 4, 40 vai dar 18. Mas eu sei que aqui ainda dá para dividir mais, então eu vou dividir por 3. Olha só, em vez de pensar por 2, né? Vou dividir por 3, porque 6 divide por 3 vai dar 2. E 18 divide por 3 vai dar 6. Mas aqui ainda dá para dividir mais, ó. Vou dividir por 2. E aí 2 divide por 2 vai dar 1. E 6 divide por 2 vai dar 3. Os mesmos 1/3, tá vendo? Só que feito de forma diferente,
Então, cada um vai fazer do jeitinho que achar melhor. Só tem que lembrar que vai dividir o número de cima e o de baixo pelo mesmo valor, tá bom? Aí você vai dividindo, dividindo, dividindo até não conseguir mais, até ela ficar irredutível. Beijo!